O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, abre aspas, não faz sentido, fecha aspas, os Estados Unidos taxarem o Brasil. Haddad afirmou que o equilíbrio da balança comercial entre os dois países não justificaria a medida do governo Trump. O ministro afirmou que, caso os Estados Unidos aumentem tarifas sobre os países de quem importam grandes volumes, o Brasil pode ser beneficiado com isso. Haddad ressaltou, no entanto, que ainda não há clareza sobre a política comercial da nova gestão de Donald Trump. O republicano afirmou que aplicará tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México a partir de amanhã. Em coletiva com a imprensa ontem, o presidente Lula diz que se o Trump taxar os produtos brasileiros, ele taxará os produtos exportados ao país norte-americano. Ou seja, é um toma lá, dá cá, aumenta daqui, aumenta de lá. Meu querido Renato Dorgan, você compartilha da esperança do ministro Fernando Haddad que não haverá taxação de produtos ou acha que isso pode acontecer? Porque eu só quero te dar um contexto geopolítico. O Brasil integra os BRICS. Sim. Os BRICS, sobretudo com a Rússia, a Índia, aliada de primeira hora da Rússia, e a China, agora aliada até o fim, criaram um bloco de enfrentamento geopolítico aos Estados Unidos. E econômico também. E já se fala na criação de uma moeda própria dos BRICS ou de uma transação ancorada 40% em dólar e 60% na moeda entre os países. Você acha que se o Brasil ingressar nessa opção geopolítica e econômica dos BRICS, ele pode vir a confrontar-se com os Estados Unidos? O Trump disse que vai taxar em 100% quem fizer isso. Como fica esse contexto? Você acha que temos aí um céu de brigadeiro ou muita turbulência no caminho? Eu acho que é uma turbulência à vista. Eu acho que o Trump, muitas questões aí, ele vai querer... Eu acho que não vai ficar só na bravataria, não. Ele vai aplicar. Eu acho que a visão dele é uma visão de domínio americano, de hegemonia dos Estados Unidos, tem que continuar. Ele está vendo que, principalmente, a China cresce cada vez mais. Os BRICS, sem dúvida nenhuma, se organizam para fazerem vários negócios entre eles e uma série de coisas. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, pode fazer isso sim, eu não acho impossível, não. Se existe sentido, do ponto de vista comercial, existe, de isolar... mas eu estou achando preocupante essa atitude dos Estados Unidos. Ele está achando ali que ele está nos anos 50 do século XX, que ele punha o dedo na cara de todo mundo, estava todo mundo quebrado, né? Como foi ali com a Europa, com a Ásia, e ninguém fazia páreo com ele, e ele está falando, agora aqui comigo é o seguinte, se não seguir as minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser aqui e que se dane. Claro, ele está dando uma resposta para a economia interna dele, essa foi a eleição dele, está dando uma resposta para os eleitores dele. Eu acho que ele acredita nisso, ele vai partir para esse enfrentamento com os BRICS. Sem dúvida nenhuma, a gente pode se prejudicar em parte, porque os Estados Unidos é um parceiro comercial, um grande parceiro comercial, como a China é. Eu acho que a gente não deve optar nem por China, nem para os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que fazer como os nossos avós lá, capês árabes, faziam, fazer negócio com todo mundo. É lógico. Então, eu acho que a gente tem que fazer negócio com todo mundo. Eu acho que a gente não pode entrar em questões ideológicas, porque a gente é um país ainda que tem problemas de desenvolvimento e não estamos no mesmo nível dos Estados Unidos e da China. Mas eu acho que sim, o Trump ele é muito radical. Eu acho que ele pode criar um impasse mundial ali, problemas muito sérios com o mundo inteiro, não tenha dúvida. E ele não entendeu, talvez ele saiba disso, óbvio que ele sabe, mas o mundo não é o mundo do século XX, ok? É um outro tipo de mundo. Talvez seria muito mais interessante ele preservar a economia americana do que partir para enfrentamento com alguns países. Tem que entender que é um mundo multipolar e não mais bipolar. Exato. Os G7 não dominam mais a economia mundial. Mas, Paulo Loyola, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A China é o primeiro, os Estados Unidos são o segundo. Mas o Brasil não é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. É uma situação parecida com a da Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial da Grã-Bretanha, mas o contrário não é verdadeiro. Você acha que a fala do ministro Haddad diz que não faz sentido taxar? Quem seria mais prejudicado numa guerra
alfandegária, de tarifas alfandegárias Brasil e Estados Unidos? Bem, o maior prejudicado numa briga é sempre o mais fraco, e nesse caso é o Brasil. Então, agora, eu queria, antes de tudo, dizer como é bom te ouvir aqui, Renato. É um prazer aqui estar com você na mesa, o cara que sempre traz opinião aqui bem fundamentada, e concordo muito com o Renato. Agora, queria acrescentar algumas coisas nesse processo. Não é só o Brasil que está sendo pressionado, por exemplo, pela questão inflacionária. Nos Estados Unidos também tem esse problema. Aumentar essas taxas, seja ao Brasil ou seja a que país for, vai causar inflação nos Estados Unidos, vai diminuir a popularidade de Trump. Isso ele não quer. Um outro ponto, se a gente for analisar o governo anterior de Trump, houve uma ameaça de importação do aço em até 25% por questões de segurança nacional. Depois o Brasil ficou de fora disso. Depois aceitou uma condição ali de exportar até num determinado valor para manter uma proteção de mercado americano. Então, o histórico que a gente tem é favorável no sentido da relação brasileira-americana. Um outro ponto é que, sim, a influência chinesa, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, vem aumentando significativamente. Afastar países latino-americanos no sentido econômico também vai afastá-los no sentido geopolítico. Tenho certeza que a China ficaria, inclusive, muito feliz com esse processo. Outro ponto, para fechar aqui, é que Trump vinha prometendo esse tipo de taxação em relação a vários países e a várias economias, ao Canadá, ao México, à União Europeia, à própria China. O que acabou acontecendo foi uma valorização excessiva do dólar mundialmente, não só relativa ao real, algumas semanas atrás, e após a posse do Trump, o próprio mercado voltou a precificar o dólar num valor muito mais razoável. Aqui no Brasil, inclusive, o dólar vem caindo significativamente nos últimos dias. O próprio Banco Itaú sinalizou um preço ideal de 5,70. Então, a gente está com um valor de dólar bem acima do que seria o preço no qual o mercado está, de fato, precificando o dólar brasileiro, o dólar aqui no Brasil. Então, a partir de todos esses pontos, daria razão ao Haddad nesse sentido. E é hora agora da resposta. Mônica Rosenberg. Pois é, primeiro que realmente fazer guerra tarifária para crescer é uma coisa que não faz sentido, porque dói no bolso do próprio americano. E aí, aquilo que eu falei antes, que ele vai, em termos de tarifa, ameaçar e falar muito, será um grande falastrão, mas não vai fazer. Mesmo esse aumento de 25% para Canadá e México vai ser muito gradual. Ele vai começar amanhã com 2,5%. Ele vai falar muito e fazer muito pouco. Agora, a questão aqui é mais profunda, gente. Nós estamos vendo o declínio do Império Americano. É um ciclo muito claro. Por isso que a campanha do Trump falava Make America Great Again. Ele mesmo está vendo que a América não é mais tão great. E o que está começando é isso. Vários desafiadores ao Império. Não sabemos quem será o grande líder do mundo, mas isso vem desde os visigodos. Os impérios nascem e caem e assim vai cíclico. O americano, não sei quanto tempo vai demorar, mas claramente, quando o Trump ameaça os BRICS, porque ele quer que seja o dólar, vamos lembrar, antes todo mundo queria o dólar. Hoje ele passou da sedução para o assédio. Ele está ameaçando. Não vai durar. Diogo da Luz, nos ilumine. Eu vou ter que concordar com a Haddad dessa vez, mas não com os motivos que ele apresenta, apenas com essa frase que ele disse. Por que os americanos não têm sentido taxarem o Brasil? Primeiro, que nós representamos 2% das compras dele. Não é importante. Segundo, que os dois produtos que a gente mais exporta para eles são commodities. Primeira, petróleo. Qual é o sentido taxar petróleo? Então vai fazer agora o petróleo que eles também compram ficar mais caro para todos os americanos? Não vejo sentido algum. E não é uma concorrência direta com eles. O segundo, café. E o Brasil é o maior produtor mundial de café, disparado. E também o melhor em qualidade. Agora, se os americanos, que são o segundo maior consumidor per capita de café, taxarem o café, eles vão perder. E se eles arrumarem confusão com a Colômbia, então Brasil e Colômbia juntos produzem mais de metade de todo o café do mundo. Só vai sobrar café do Vietnã, que é de péssima qualidade, da Índia e de grande parte da África também é de pior qualidade. Poucos outros países na América Central, tem alguns, mas tem café de qualidade. Não vai ter café suficiente para os Estados Unidos. Não tem sentido taxar o Brasil.